Então, pessoal, vocês devem ter notado ao longo do curso aí, e ao longo principalmente desse módulo, que a gente fala muitas vezes sobre autenticação de documentos, fala sobre formalização de documentos, segurança jurídica entre as partes. E uma constante na vida do empreendedor, de certa forma, infelizmente, porque acaba tomando bastante tempo e é um custo adicional, mas querendo ou não faz parte do cotidiano hoje no Brasil, são os cartórios, né? O cartório, um termo genérico que se refere, as pessoas usam para se referir a muitos estabelecimentos que servem para autenticar documento, para trazer publicidade para aqueles documentos, trazer segurança jurídica para as partes envolvidas naquele documento e também para a emissão de algumas certidões, alguns outros documentos também relacionados. Mas o termo cartório é um termo genérico, né? Muitas vezes, e eu confesso que eu mesmo também, no início da jornada como empreendedor, perdia muito tempo indo num estabelecimento denominado cartório e não era naquele estabelecimento que tinha o que eu precisava. Então, aqui, para você não correr esse risco de ir num cartório que não é o cartório que você precisa ir, aí vai falar sobre os 7 tipos de estabelecimentos que são muitas vezes denominados genericamente como cartório, mas são 7 estabelecimentos diferentes que servem para contextos, para situações diferentes, tá? Então, basicamente, o cartório, de uma forma geral, serve para tornar público e válido documentos, ou seja, para garantir a segurança jurídica para as partes do documento em questão. E diversos procedimentos ocorrem nesses cartórios, nesses estabelecimentos, né? Tais como, vamos citar aqui os principais e que a gente vai ver aí ao longo da nossa jornada: reconhecimento de firma, registro na matrícula de imóveis, autenticação de documentos e contratos e emissão de certidões e de outros documentos, tá? O termo cartório é um termo antigo, hoje seria, devido à legislação, seria o mais correto falar serventias extrajudiciais, mas acaba que não é muito falado, né? Geralmente é falado cartório, tá? E dependendo do profissional que tem no estabelecimento, o estabelecimento, tem uma série de atividades que é possível trabalhar e ele é denominado de uma certa forma ou outra, né? Vamos falar aqui dos 7 estabelecimentos que são geralmente denominados como cartório. O primeiro deles é o tabelião de notas, temos o tabelião e oficiais de registro de contratos marítimos, temos os tabeliões de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, e os oficiais de registros de distribuição, tá? Mas a gente vai ver cada um deles com calma nessa aula aqui, tá? E vamos começar pelo tabelião de notas, o tabelionato de notas. Para que serve o tabelionato de notas? Esse é muito comum, a gente está lidando com ele devido a uma das atividades, que é o reconhecimento de firma, né? Reconhecimento de firma, como você faz um contrato, digamos, com o cliente, com o fornecedor, com o prestador de serviço, e você quer trazer mais segurança jurídica àquele contrato, você pode pegar aquele contrato, levar no tabelião de notas e pedir para reconhecer firma. Ou seja, o tabelião de nota vai autenticar que a pessoa que assinou ali realmente é aquela. O tabelião de notas vai falar ali que realmente quem assinou é aquela pessoa mesmo, né? Então isso vai trazer mais segurança jurídica ao seu contrato, né? Eventualmente, digamos que ocorra alguma disputa judicial, algum problema, você pode mostrar o contrato e dizer, esse contrato realmente foi assinado por aquela pessoa, tá? O reconhecimento de firma ali. Então, diminui o risco de a outra parte dizer, não, eu não assinei esse contrato, o que é isso? Não, tá ali reconhecido firma, traz mais segurança jurídica para aquele contrato. O tabelionato de notas também pode fazer outros serviços, tais como ata notarial, lavrar testamento, fazer procurações, né? Isso também pode estar aí ao longo da sua jornada. Às vezes você tem uma atividade que, devido ao contrato social, só você pode fazer aquela atividade. Você pode fazer uma procuração com um tempo determinado, por exemplo. Autorizo tal pessoa a assinar por mim documentos referentes ao banco X, documentos referentes a contratações na obra tal. Digamos que você vai sair viajar um dia, quer deixar a procuração com um funcionário. Você pode deixar a procuração com funcionário por um tempo determinado para atividades determinadas. Perfeito, né?
Então, tabelionato de notas é um estabelecimento muito comum para quem empreende, né? Principalmente pelo reconhecimento de firma, procuração e tem diversas outras atividades que vai estar aqui no slide, você pode conferir. Temos o tabelionato e oficiais de registro de contratos marítimos. Isso fica um pouquinho fora do nosso contexto, mas como é um dos estabelecimentos, a gente cabe citar aqui para deixar você ciente que ele existe também. Ele serve basicamente para documentos relacionados a contratos marítimos, né? Lavrar e registrar documentos relativos a negociações de embarcações, reconhecer firmas de documentos destinados a fins de direito marítimo e expedir translados e certidões. A gente não vai se aprofundar muito aqui no tema, mas cabe citar para vocês saberem que existe também o oficial de registro de contratos marítimos. Temos também tabeliões de protestos de títulos, tabelionato de protestos de títulos. O que é esse tabelionato? Esse tabelionato serve para formalizar a inadimplência, a impontualidade de pagamentos de dívidas, né? Então, digamos que você tem um cliente que se recusa a pagar. Você tem um contrato com a firma autenticada, né? com assinatura autenticada, e você não consegue cobrar, ele não quer pagar, enfim, quer passar a perna, não sei qual que é o contexto, mas você pode muito bem apresentar essa dívida no tabelionato de protesto de títulos, ou pode, exemplo, apresentar um cheque sem fundo, uma nota promissória que não foi paga, que não foi cumprida, uma duplicata. Você pode formalizar isso no tabelionato de protesto de títulos, que serve para formalizar, para tornar público, para se tornar juridicamente ali mais palpável, mais concreto, que aquela dívida existe e que um fornecedor, um cliente, enfim, uma pessoa, não é pontual relativo aos seus pagamentos, em relação aos seus contratos, aos seus compromissos assumidos. Então, você também pode utilizar o tabelionato de protesto de títulos para verificar se um cliente é um bom pagador, né? Você pode fazer isso antes também, você pode utilizar a seu favor na análise de clientes, análise de fornecedores. Então, serve basicamente para isso, para você verificar ali a pontualidade, averiguar a capacidade de pagamento desses clientes, né? Capacidade de pagamento não, desculpa, a pontualidade, né? E após essa etapa, após você formalizar isso nesse tabelionato, nesse estabelecimento, você pode executar judicialmente a dívida, né? Você pode entrar com um processo, por exemplo, você pode requerer falência, ou você pode deixar lá, aguardar até que um dia essa pessoa, essa empresa, pague a dívida, né? Isso porque quando fica lá registrado, isso complica muito para a empresa que tá ali, né, com uma visão má no mercado, né? Se alguém vai lá e pesquisa sobre aquela empresa, está ali, pô, aquela empresa não paga, como assim, né? Principalmente para participar de licitações, enfim, pega muito mal, tá? Nesse estabelecimento, no tabelionato de protesto de títulos. E uma observação, quando você for protestar, né, quando você for lá registrar, a gente fala isso, protestar, né? Você vai lá registrar que algo não foi pago, algo não está sendo cumprido. Quando você for protestar um cheque sem fundo de até 426,30, gente, a gente está falando desse vídeo aqui em 2020, tá? Então pode ser que esse valor mude no futuro, mas aproximadamente isso, um cheque de 426,30, as custas cartorárias são dispensadas, então você pode registrar ali sem custo nenhum. Temos então o quarto tipo, os oficiais de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis, que serve muito para os contratos de permuta, averbação, usufruto, contratos, né, de compra e venda de imóveis. A gente fala muito sobre isso no nosso curso de como empreender, como construir com pouco recurso. E esse oficial de registro de imóveis, ou também pode ser chamado de cartório de registro de imóveis, ele é muito utilizado para essas transações imobiliárias, né? Prefeitoria, uso capião, matrícula de imóvel, penhora, hipoteca, doação de imóveis. Então é muito comum isso para quem trabalha na área de construção civil, principalmente na área de construção residencial, comercial, com quem trabalha com imóveis, tem que estar toda hora no registro de imóveis. E também tem diversas emissões que podem ser requeridas nesses estabelecimentos, né? Certidão trintenária, matrícula do imóvel, certidão,
enfim, vários documentos que você pode emitir nesse estabelecimento. A gente deixa a lista aqui completa no slide. Quinto, oficiais de registro de títulos e documentos civis e das pessoas jurídicas. Então, diversos documentos relacionados aí mais aos documentos de empresa, de pessoas, né? Locação de imóvel, atas, borderô, contrato de honorário, laudo. Então, mais relacionados a isso, às pessoas jurídicas. Temos o sexto, que é o oficial de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, que daí são mais relacionados às pessoas físicas, né? Que nascimento, mudança de nome, óbito, casamento, essas coisas que vão acontecendo ao longo da vida da pessoa, né? A pessoa, às vezes, em primeiro lugar, ela nasce, né? Então é nesse estabelecimento. Pode ter uma mudança de nome, pode se casar, pode se separar, pode vir a falecer também. Isso tudo ocorre, todas essas formalizações de documento ocorrem no oficial de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Também são emitidas diversas certidões, né? Certidão de naturalização, certidão de casamento, certidão de óbito, enfim, certidão de união estável. Todos esses documentos são nesse estabelecimento. E temos o último, que é o oficiais de registro de distribuição. Isso é mais um oficial para documentos jurídicos, quando você precisa formalizar que um documento jurídico, um processo andou. Isso a gente também não vai se aprofundar muito, que é muito pouco usual, tá certo? E sempre que você precisar de algum serviço, de um serviço cartorário, verifique em qual desses estabelecimentos você vai conseguir aquilo para você não perder viagem, né? Que nem eu já perdi muita viagem ao longo da minha vida, achava que cartório era tudo igual, mas cada estabelecimento tem uma função. Lógico, pode ter estabelecimentos que tem mais de uma função. Às vezes tem um profissional ali que pode trabalhar com as questões marítimas, por exemplo, questões imobiliárias. Pode acontecer, né? Mas tenha certeza que aquele estabelecimento vai poder te atender para você não perder viagem e também para você ficar por dentro ali de todos os assuntos, por dentro do que você pode requerer daquele estabelecimento, tá? Infelizmente, no Brasil tem muita burocracia, tem muitos documentos envolvidos e você às vezes fica muito em função dessa documentação para poder andar com o processo, para poder andar com o contrato, para poder andar com licitação. Mas enfim, é o jogo que a gente está jogando aqui e até que tem alguma mudança substancial nesse assunto, é bom você estar por dentro onde você vai conseguir cada documento, onde você vai conseguir cada certidão, como é que você faz para formalizar, como é que você faz para trazer segurança jurídica para você e para as partes envolvidas, né? E você sabendo disso, você gera, né, autoridade em relação a esses assuntos. Você pode passar segurança para os seus clientes, né? Você vai fechar, por exemplo, uma compra e venda de um imóvel, você pode, né, tomar a parte, né, partir de você de registrar isso no cartório para você passar essa formalização, para você passar essa seriedade para o seu cliente. E sempre que possível, autentique para gerar essa segurança jurídica. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha clareado aí um pouco para vocês em relação a esses 7 tipos de estabelecimentos que são geralmente todos nomeados como cartório, mas tem funções diferentes, né? Então, revisando aí, tabeliões de notas, tabeliões e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliões de protestos de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registros de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civil das pessoas naturais e de interdições de tutelas e oficiais de registro de distribuição, tá? Então, esses 7 estabelecimentos diferentes em que você pode encontrar diversos serviços de autenticação, formalização de documentos e emissão de certidões e outros documentos. Beleza? Valeu!